Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor ainda tem por fazer a nós. Então declare essa noite com todo o seu coração que grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer em nossas vidas. Que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. E ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir,
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graça e paz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, quem aqui participou da maioria das mensagens sobre escatologia que foi trazidas aqui na igreja, além de mim? Eu não sei vocês, mas eu fui tremendamente impactada com cada mensagem aqui. Especialmente a última, que o pastor Eliakim ministrou. E eu senti o mover de Deus mesmo na minha vida nesse período. Deus falou muito comigo, porque é muito comum a gente andar meio despercebido. E ultimamente a gente só consegue pensar em Covid, né? Tem pessoas que até esquecem que se morrer vai para o céu. Eu estava assim, até esquecendo que eu ia para o céu. E foi tremendo esse período que a igreja falou sobre Covid. Aí, quando terminou sobre Covid, sobre escatologia. Glória a Deus. Quando terminou esse período, obrigada, Isna. Aí eu tive uma alegria ainda maior. Veio aqui pregar o Baker, depois veio o Natan. Esqueci alguém, tu fala aí, pastor. Depois veio o Silas, não foi isso? Oi? Ainda veio a irmã Luciene com o testemunho dela. E cada dia a gente sendo mais edificado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A maior alegria de pastor é ver as ovelhas fazendo o que eles fizeram aqui. Porque é aquilo de ver o filho fazendo faculdade, se formando, arranjando o primeiro emprego, sendo um profissional. É a mesma coisa. Quando a gente vê as pessoas assim trabalhando na igreja, trabalhando na obra, liderando célula, pregando, é bênção demais. Mas, nesse período, Deus ministrou muito uma palavra no meu coração. E uma coisa que eu não faço é pedir para pregar, e eu pedi. E graças a Deus, o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui. E aí eu quero falar, o título que eu dei para essa ministração foi Tesouro. E com a nossa querida Gigi, que é tremendamente usada aí na mídia, eu consegui mandar a ministração para ela sexta-feira, mas eu mudei um monte de coisa daqui para lá, de lá para cá, então, o texto aí, Gigi, por favor. Mateus 13, fala bem assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém?
Queridos, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse texto é que não tem a ver com preço, mas tem a ver com valor. O reino dos céus é semelhante a um grande tesouro, ou uma pérola valiosíssima que uma pessoa encontrou. E aí ela foi, vendeu tudo o que ela tinha para comprar aquele tesouro, aquela pérola. Sabe, quando uma pessoa ela vem para Jesus, quando ela conhece Jesus, ela diz assim: rapaz, eu vivia numa farra, eu vivia em festa, mas eu era infeliz. Agora eu sei o que é felicidade. Tem gente que diz assim: rapaz, agora eu estou num sufoco, mas eu estou feliz. Olha, está tudo dando errado, mas eu sou feliz, porque a paz ela está dentro de mim. Isso tem a ver com o valor que você e eu damos às coisas. Não tem a ver com dinheiro. Se você olhar no texto, ele não diz assim: e essa pérola valia $1 bilhão, não sei quantos euros. Não, ela diz que tinha muito, de grande valor. E o que você e eu valorizamos? É dinheiro? Joias? Ela não está falando de coisas materiais. E ele diz que esse homem estava alegre, ele ficou feliz. Houve uma inversão de valores na vida dele. E ele vendeu tudo o que ele tinha e ele volta para comprar. Algumas pessoas aqui, eu não sei quantas pessoas aqui já passou pela situação que eu já passei algumas vezes na minha vida de me mudar. E de mudar de um estado para o outro. E quando a gente vai mudar, aí a gente olha, vale a pena levar as nossas coisas? Aí a gente pensa, repensa, vê quanto dá a mudança. Aí a gente vai vender as nossas coisas. Tudo aquilo que a gente valoriza, que a gente acha, aí o pessoal vem comprar, desvaloriza, dá vontade de chorar. E a gente tem que passar por uma coisa que se chama desapego. Desapegar. Desapegar de tudo aquilo que eu... Poxa, mas essa minha cadeira, ela foi tão cara. Eu paguei R$500, agora fulano quer dar 100. Mas é melhor 100 do que nada, né? Então leva. A gente fica mais ou menos assim. Abre para mim, por favor. Antes que eu derrame água aqui por todo lugar. Então, ele vendeu tudo o que ele tinha. Está falando de desapego. De desapego. Muito obrigada, amor. Essa parábola, ela está falando do reino de Deus. E hoje, eu quero falar de uma maneira diferente sobre a doutrina da salvação, que é a regeneração. Mas eu não vou falar disso de maneira técnica, não. O que é a doutrina da salvação? É quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Essa frase, ela tem sido pouco falada. Logo que eu me converti, não vou nem dizer para vocês quanto tempo faz, para a gente ser crente, a gente tinha que levantar a mão no culto, sair andando na igreja toda, chegar lá na frente e dizer: hoje eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Hoje em dia isso tem mudado. E algumas pessoas, elas perderam esse momento. E algumas pessoas estão vivendo, igual hoje na modernidade, alguns casais têm vivido assim: vamos morar junto. Se a gente se gostar, a gente casa. Se der tudo certo, a gente casa. Aí a gente, pastor, né, vem para a igreja, a gente diz assim: e aí, quando é que vocês vão casar? A gente está vendo aqui se vai dar certo. Se der certo, e aí a gente tem que chegar com as pessoas assim e dizer: ó, meu irmão, briga vai ter todo sempre. Eu, por exemplo, My Boy aqui, né?
temos 31 anos de casados e a gente na briga. Então, algumas pessoas estão vivendo assim com Jesus. Eu estou na igreja. Se os irmãos forem legais comigo, eu fico. Se o pastor me tratar bem, eu fico. Se tudo der certo lá na igreja, eu fico. Agora, se alguém fala grosso comigo, alguém fica chateado, eu saio. Glória a Deus. Aqui na igreja, nós temos uma norma de não entrar com copo com água. Aos novos na igreja, fiquem sabendo disso. A gente pede que as pessoas não entrem com água, com copo com água. Por quê? Porque os papais gostam de mandar os filhinhos lá fora buscar água, e os meninos vêm com copo com água. Né? Derrama, aí vem um irmão, cai, escorrega, a gente tem que sair atrás de pano. Então a gente vai lá, tome água e volte. Não é proibido levantar durante o culto. Mas vocês acreditam, queridos, que já teve pessoas que saíram da igreja porque alguém disse não pode entrar com um copo com água? Então, tem pessoas que estão assim na igreja. Se o pastor Eliakim falar comigo legal, eu fico na igreja. Se ele não falar, eu saio. Se eu for chamada para pregar na igreja, eu prego. Aí eu fico na igreja, se não, eu saio. E nós precisamos entender o que é uma nova vida em Cristo, o que é salvação, o que é compromisso com Deus. Irmãos, eu aceitei Jesus aos 17 anos de idade. Eu estava indo para uma igreja e teve uma peça, e eu fui para o ensaio dessa peça. E quando eu estava sentada assistindo o ensaio, porque quem estava me levando para a igreja era uma amiga minha, quando eu assisti o ensaio, eu aceitei Jesus, eu e Deus. E aí, quando terminou o ensaio, eu cheguei com o pastor e disse: pastor, eu aceitei Jesus hoje, é isso que eu quero para a minha vida. Ele disse, isso era uma quinta-feira, ele disse, só domingo. Quando eu fizer o apelo, aí você levanta a mão e vai lá na frente, só nesse dia. Graças a Deus que eu não morri, mas eu acho que eu já estava no céu, né? Já tenho certeza. Se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o céu. Quando foi domingo, eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada, eu sentei na galeria. Quando ele disse assim, quem quer? Eu já estava de pé, com a mão em cima assim, e ele não me via. Aí levantou um monte de gente, ele dizia, graças a Deus, e eu lá, na galeria assim, e ele, graças a Deus, até que ele me viu. Irmãos, foi uma decisão, a melhor decisão da minha vida. Jesus transformou a minha vida. Jesus preencheu o vazio, as tristezas, as angústias que eram tão latentes dentro de mim. Eu enfrentei guerras, batalhas. Logo que eu entrei na igreja, tinha um coral na igreja, e eu pedi para entrar no coral. Irmãos, eu não canto, eu não sou nem toada, nem afinada, nada disso. E eu cantava no coral e ninguém queria ficar do meu lado, porque eu atrapalhava quem estava cantando. Mas eu não desistia, né, amor? Eu não desistia. E, queridos, vir para Jesus quer dizer que você vai enfrentar batalhas, quer dizer que você vai enfrentar guerras, porque Deus te chamou para um exército, Deus te chamou para uma batalha. E lá em João 3,5 diz assim, um dos versículos que embasa a doutrina da salvação diz assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A gente quer falar sobre escatologia, a gente quer falar, mas para entrar no reino de Deus, querido, eu e você temos que nascer da água e do Espírito. Temos que aceitar Jesus na nossa vida. Graças a Deus que toda vez que tem um EPC aqui, é feito apelo, quase todo mundo que está aqui na igreja, fora os que ainda não fizeram o EPC,
já fizeram essa decisão. Amém? Nós aceitamos, é um presente, é pela morte e pela ressurreição de Jesus. É pelo poder de Deus que nós nascemos de novo. Não é pela minha vontade, mas é pela graça de Deus. É pelo sacrifício de Jesus. Nós fomos chamados para viver uma nova vida em Cristo. Não foi para ficar aqui testando Deus, para saber se eu vou com a cara dele, se eu não vou com a cara dele, se eu gosto do pastor, se eu não gosto do pastor. Graças a Deus que hoje em dia, meus irmãos, isso não tem mais problema para a minha vida. Se gosta de mim, se não gosta. Eu quero dizer para vocês, eu quero chamar vocês, vamos servir Jesus? O resto está nas mãos do Senhor. E uma das coisas que tem me chamado muito a atenção quanto à questão do novo nascimento, um dia desses uma pessoa disse assim, olha, fulano agora é crente. Aí eu falei, glória a Deus. Agora ele só ouve música, só ouve louvor. Isso não quer dizer que alguém é crente. Só ouvir louvor. Tem até banda do mundo aí, aquele louvor que entra na minha casa. Tem tudo que cantor aí, gravou também. É uma nova aliança. É servir ao Senhor. Não é só ir para a igreja, é se comprometer com o Senhor. Vir aqui na igreja, querido, vir todo domingo para o culto, não quer dizer que você é crente. Apesar que é mais fácil do que se você não vier. É assumir uma nova identidade com Cristo e enfrentar o mundo e as suas propostas. E aí eu quero falar dessa alegria. A alegria da salvação que está em 2 Coríntios 5,17, que diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero dar um exemplo do que é tudo se fez novo. Hoje, até as crianças têm celular, né? Há um tempo atrás, as memórias dos celulares eram bem menores. Alguém já passou por uma experiência igual a mim, que foi gravar um áudio e não gravava porque a memória acabou? Alguém já passou por isso além de mim? Já ficou? Tem gente que não, né? Mas eu sim. Aí eu tive que comprar um celular, botar um cartão de memória. E aí tem que apagar os arquivos para colocar o quê? Novos arquivos. Se alguém está em Cristo, é assim. Tem que tirar o que está pesado, o que está velho, o que não serve. E colocar o quê? O novo. E o que é o novo? É a palavra, é a oração, é a comunhão. Nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos fazer uma mudança de mente. É aquilo que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo saiu para matar cristão. Teve um encontro com o Senhor. Ele deixou de enxergar. Depois, quando ele voltou a enxergar, ele olhou tudo de uma maneira nova, de uma maneira diferente, e ele já ficava feliz que ele deixou de ser perseguidor para ser o quê? Perseguido, porque ele disse que ele era privilegiado em ser perseguido pelo Evangelho. Isso é mudança de mente. Quando nós aceitamos Jesus, nós queremos nos batizar, mostrar publicamente que nós somos novos. Nós queremos comunhão, nós queremos estar com Deus.
Quando nós aceitamos, nós amamos o seu reino e nós mudamos as nossas prioridades. O nosso dinheiro tem outra prioridade. Nós queremos dizimar, nós queremos ofertar em missões, nós queremos ajudar o irmão necessitado, nós queremos fazer a obra do Senhor. O nosso dinheiro já não serve só para a gente comprar roupa nova, para trocar de carro, para comprar móveis novos. O nosso dinheiro, ele já começa a ter um outro sentido, que é fazer a obra do Senhor, fazer o seu reino conhecido. Quando nós aceitamos o Senhor, nós queremos ter comunhão com os irmãos, queremos estar perto das pessoas que vão acrescentar a vida de Deus. Meu querido, se você é novo na igreja e você chegar perto de uma pessoa que só fala mal da igreja e do pastor, sai de perto, porque senão daqui a pouco tu está igualzinho ela. Fique perto de pessoas que vão fazer você crescer no Senhor. Amém? O mundo, ele tem que ser arrancado de nós pela santificação. O mundo, ele tem que ser tirado de nós. Tem que ser arrancado. Não adianta a gente tirar a pessoa vir da igreja e do mundo e continuar igual. Ela tem que ser transformada pela santificação. Ela tem que seguir a direção dada pelo Espírito Santo, que somos filhos de Deus, e dizendo não para nós mesmos, e depois ao mundo e à carne. Nós precisamos, no segundo ponto, deixar os velhos pecados. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, é comum nós chegamos na igreja cheios de pecados. Tem pessoas que a gente diz assim, vamos para a igreja, ele diz, não, eu sou muito pecador, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de usar droga, eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Mas Deus, ele nos quer como somos. Porque quem nos limpa é o Senhor. Amém? Muitas vezes chegamos na igreja cheios de idolatria. Idolatramos time, idolatramos carro, idolatramos casa, idolatramos namorada, namorado, idolatramos tantas coisas. Idolatria para Deus é a mesma coisa que a feitiçaria. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos libertar das idolatrias. Nós chegamos na igreja cheio de vícios. E não precisa, queridos, quando nós aceitamos Jesus, não precisa eu chegar e falar, porque o Espírito Santo, ele já fala conosco. Não é verdade? Quantas vezes você foi fazer uma coisa e sentiu assim lá no seu coração, assim lá na sua mente, na sua alma, isso não está certo. Aí você tem uma grande decisão. Eu bebo dessa água ou eu não bebo? Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Chegamos muitas vezes na igreja cheio de prostituição, e quando nós falamos de prostituição, nós falamos de sedução. Pessoas que são sedutoras,
sedutoras sexualmente, sedutoras para o mal, para roubar, para levar para o pior caminho, te seduz para matar, te seduz para sequestrar. Estamos vivendo e você precisa deixar de ser sedutor. Eu e você precisamos deixar de ser sedutores do mal. Nós temos que vigiar nossa roupa. Algumas irmãs aqui já penaram comigo, porque chegaram aqui extremamente sedutoras, e a gente foi trabalhando, nem sempre eu sou sábia, às vezes as minhas palavras ferem, eu peço perdão, mas eu só quero o bem das irmãs. Eu só quero o bem das irmãs. Quem fica lá atrás, queridos, é muito terrível para um homem que vem para a igreja cultuar a Deus, e lá na frente dele tem um negócio que, se ele não fechar o olho, ele não adora ao Senhor de jeito nenhum. E sedução é pecado. A sensualidade. Sensualidade não é só mulher com roupa decotada, não. Tem homens muito sensuais que seduzem. O homossexualismo. Queridos, a Bíblia diz que não entrarão no reino dos céus. Não são só os homossexuais, não. Tá, meu filho não é homossexual, mas se prostitui, ele vai para o inferno também. Pecado é prostituição, está tudo no mesmo nível. Tá? Não adianta, porque o meu filho é macho, minha filha é mulher e transa com todo mundo, se não se converter, vai para o inferno. Não são só os homossexuais, não. Todo nível de prostituição. A igreja precisa estar alerta para isso. A pornografia. Tem irmãos que, se alguém pegar o celular dele, se desvia. Pelo que é mais, tenha misericórdia. E a pornografia faz a pessoa adulterar, às vezes nem precisa estar com alguém. Adultera só no celular. Eu conheço casais que a esposa pegou o marido se masturbando lá na sala com o notebook na frente. Vamos capar ele. Só a loura mesmo. A fornicação. Nós precisamos nos limpar para nós vermos o reino de Deus, para nós entrarmos no reino de Deus. Nós precisamos nos limpar. Queridos, eu estou aqui assim, diante de Deus, com o maior temor, trazendo essa palavra. Eu não quero ofender ninguém. Mas Deus tem falado comigo. Às vezes a gente vem como ladrões. Vocês lembram de Zaqueu? Zaqueu, ele teve um encontro com o Senhor. E ele disse que ele ia devolver tudo que ele roubou. Ele se conscientizou que ele era ladrão. E ele disse que ele ia devolver. Hoje em dia, a internet, hoje em dia a gente tem pecados novos que não tinha no tempo da Bíblia. Mas é tudo a mesma coisa. Né? O irmão posta lá um negócio, bota o nome dele, que ele não fez, diz que é dele, e não é. Diz que fez um trabalho, aí coloca a foto de uma pessoa da internet que não, ele não fez. Isso também é pecado, é engano. Oferece uma coisa que não tem. São os novos pecados, mas é o mesmo nome. Vamos nos limpar em nome de Jesus? Amém. Sabe por quê? O terceiro ponto, nós precisamos fazer novas escolhas. Novas escolhas. Lá em Gálatas 2:20 diz assim. Nem sei se nós cantamos hoje, mas tem uma música do Fernandinho, né, que a gente canta muito.
Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, maior prova de amor por mim e por você. Nós precisamos fazer escolhas certas, porque Deus não vai abençoar as escolhas erradas. Queridos, teve uma época que chegou um casal na nossa igreja lá em Natal. Nós morávamos em Natal nessa época. E chegou um casal e ela disse que era o homem de Deus, que Deus tinha separado para ela. E nós, amém. E daqui a pouco nós descobrimos que ela tomou ele da esposa dele. A esposa dele era uma serva de Deus, que estava orando incessantemente para Deus restaurar o casamento dela. E a gente teve que olhar para ela e dizer... E a gente, quando viu a situação, disse, coitadinha, é só questão de tempo. Porque Deus vai restaurar esse casamento. Porque nós também vamos orar. Irmãos, foi uma luta muito grande. E Deus restaurou o casamento daquele homem. Ele voltou para a cidade dele, foi viver com a esposa dele. E essa moça ficou tão indignada que ela fundou uma igreja onde ela era pastora. E para honra e glória do nome de Jesus, essa igreja não existe mais. Ou seja, eu não estou disposta a fazer a vontade de Deus. Eu quero que Deus abençoe a minha. Deus faça a minha vontade. Tem uma frase de um livro que eu li, há muitos anos atrás, ele dizia assim: Deus nunca vai abençoar o caminho errado. Nós temos que voltar o caminho e fazer o caminho certo. O caminho errado nunca vai ser certo. Não importa o que seja. Não adianta eu comprar um celular roubado por R$200. Ele vai ser roubado e pronto, final. Nunca ele vai ser um celular correto. Não adianta eu fazer do modo errado. Se você conhece a palavra, não se engane. A palavra de Deus diz assim: não se engane, Deus não se deixa enganar. Tudo o que o homem plantar, isso ceifará. Nós precisamos fazer as escolhas certas. As escolhas certas. Nós precisamos. Porque Deus nos deu o Espírito Santo. Nós cantamos hoje aqui: derrama teu Espírito sobre nós. Não é só para a gente ficar assim, derrama teu Espírito, aí a gente se enche do Espírito, a gente dá glória a Deus, aleluia, pula, sapateia, e depois vai fazer coisa errada? O Espírito de Deus está em nós. Nós só vamos conseguir fazer a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo. O Fernando não vai conseguir resistir ao mundo sem a ajuda do Espírito Santo. Nem a Cleiva, nem a Loura, nem o Enoque e a Débora, nem o Vânio e a Rose, nem a Miriam e o Crispim. Ninguém vai resistir se não for pelo Espírito Santo. Nem eu, nem meu marido, nem a minha família, ninguém vai resistir ao mundo sem a ajuda do Espírito Santo. Você precisa desse Espírito na sua vida. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida.
Porque às vezes a gente diz assim, eu sei que eu estou errado e eu não consigo mudar. Eu não consigo parar de pecar. Sabe por quê? Porque você ainda não pediu ao Espírito Santo de verdade para te ajudar. Você quer saber o que o Espírito Santo tem para dizer para você? Leia a palavra. Busque na palavra o que o Espírito Santo diz sobre esse problema. Queridos, eu estou aqui com esse celular, porque nesse celular, se eu disser assim, versículos que me falem sobre prostituição, ele vai me dar todos os versículos da Bíblia que falam sobre este assunto. Se eu colocar aqui, versículos que falem sobre criança, vai aparecer. Teve uma época que eu precisava muito da ajuda de Deus numa área da minha vida. E eu fiz isso. Eu fui atrás de todos os versículos que falavam daquele problema. E eu comecei a orar dizendo, Senhor, me ajuda. Senhor, a tua palavra diz assim, Senhor, então tem misericórdia de mim. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Nós precisamos orar. Ore, queridos, no carro, ore no banheiro, ore em todos os lugares. Medite na palavra do Senhor. Porque somente com a ajuda do Espírito Santo, nós não sofreremos o dano da segunda morte. A Bíblia diz, que todos morreremos e passaremos, o pastor já explicou aqui, por um grande tribunal, onde muitos vão para a vida com Deus e os outros vão para a segunda morte com Satanás. Essa palavra, queridos, é para chamar a atenção, é para te acordar hoje dizendo, vamos fazer o que é certo. Pastora, e a senhora quer dizer que a partir de hoje a gente não vai mais pecar? Não, não foi isso que eu falei. Porque eu também continuo lutando. Eu também continuo pedindo perdão de Deus. Eu também continuo buscando. Eu também sou confrontada pela palavra. Como Deus falou comigo domingo passado, enquanto o Silas ministrava. Como Deus tem falado comigo. Amados, um dia a palavra, se você deixar o Espírito Santo falar com você. Teve um dia que eu cheguei, nessa época morávamos em Campo Grande, eu cheguei assim na igreja, eu estava bem aflita, angustiada, e eu falei assim para a pastora Ana, pastora, depois do culto eu preciso de um tempo, eu preciso falar com você, eu estou aflita. Ela disse, tá bom. E a palavra, ela falou tanto comigo, tanto, que quando terminou o culto eu já ia embora, eu até esqueci que eu tinha pedido para falar com a pastora. E ela me pegou, ela disse, você não queria falar comigo? Eu disse, eita, queria, mas não precisa mais, pastora. Deus já falou comigo, eu estou em paz. A palavra, ela entra no nosso coração, quando nós permitimos que ela faça a sua obra em nós. Quando nós permitimos que o Espírito Santo ministre todas as áreas da nossa vida. Ela quebra as nossas verdades e traz as verdades que são verdadeiras mesmo. Que são palavras que transformam a nossa vida. Que são palavras que vão transformar a ponto de que nós não vamos mais ficar magoadinhos por qualquer coisa, que nós vamos sofrer muitas vezes algumas coisas e nós vamos dizer assim, é para o meu crescimento.
eu estou precisando. Se Deus permitiu, é porque eu preciso. Então, que Deus me ajude. Que Deus tenha misericórdia de mim. Amém. Louvado e engrandecido, Senhor, é o teu nome. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, toda exaltação, todo domínio. Senhor, nesse momento, eu oro por cada irmão meu que está aqui. Por cada irmão, Deus, que tem passado provas, que tem passado por lutas, que tem passado por dificuldades, que tem tido dificuldade de ter uma nova vida em Cristo. Deus querido, te pedimos a tua misericórdia sobre a vida deles. Que o Senhor os ajude a se fortalecer em ti, na tua palavra, na tua presença. Toma a vida, Senhor, de cada irmão meu aqui, da minha vida, a vida dessa igreja, Pai. Nos faz, Senhor, melhores. Nos faz melhores não para o mundo, Senhor. Nos faz melhores para ti. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Toma, Senhor, nesse momento, nós oramos pela igreja perseguida, Deus, no mundo. Colocamos a igreja perseguida em tuas mãos, te pedindo que toda a provisão do céu seja sobre a vida da tua igreja, Pai, em todo o mundo. Oramos, ó Deus, pelos enfermos. Te pedimos em nome de Jesus, que a tua mão estendida quebra toda a força do inimigo sobre o Brasil. Em nome de Jesus, que todo espírito do roubo, todo espírito das trevas que quer tomar o nosso país, que seja desfeito na autoridade do nome de Jesus. Toma, Senhor, a tua igreja. Toma a vida do pastor Eliakim, da pastora Fátima, Senhor, das suas filhas. Cobre, protege, guarda, Senhor. Toma essa igreja como objeto de louvor, Senhor. E que seja feita, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Aleluia. A graça do Senhor é o suficiente para as nossas vidas. Aleluia. Graça que me salvou, graça que me alcançou, graça eu não mereço, graça foi o recomeço, por tua graça livre sou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por tua graça eu vivo. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia.
Senhor é que nos sustenta. A graça de Deus é que nós estamos aqui nessa noite, sendo gratos a Ele pela vida e por poder adorar ao Senhor Jesus. Aleluia! Te adoramos, Jesus.